E aí, 1% de desobediência, ele pode influenciar, né, no nosso processo, no processo que Deus tem na vida da gente. Aquele 1% de desobediência pode afetar todo o processo que Deus tem na nossa vida, né? Inclusive, lá no vídeo do Jesus Cop, ele dá um exemplo de que uma vez ele estava montando um Lego com o filho dele. E é aqueles Legos que são bem grandes, né? E aí tinha várias pecinhas, miudinhas, né? E que vem um manual para poder você conseguir montar a peça inteira, né, do Lego. E aí ele e o filho dele foram montando e seguindo o manual. Só que aí faltou uma pecinha. No meio lá do processo de montagem, faltou uma pecinha pequenininha. Aí eles acharam assim, não, vamos... procuraram a pecinha, não acharam. Eles disse, não, vamos continuar montando sem essa pecinha, porque ela não deve fazer falta, né? Era uma pecinha pequena, uma peça bem grande, né, de Lego, não ia fazer diferença aquela pecinha. E aí eles continuaram montando todo o Lego, né? Quando foi lá no final, né, que eles montaram a pecinha fez uma falta, eles não estavam conseguindo completar o resto do brinquedo, porque faltou aquela única pecinha ali no meio. Quando a gente faz algo, Deus pediu pra gente fazer uma sequência de coisas, né? E a gente deixa de fazer aquela coisinha que tá ali no meio, né, ou que tá ali no início. Acaba que lá no final vai fazer diferença, né? Vai fazer uma diferença. Vai dar um problema. Eu costumo dizer que o que começa errado tende a terminar errado, né? Eu digo tende porque a gente pode consertar, mas se a gente não conserta, a tendência é dar errado no final, né? Ou até no meio do processo. Por exemplo, Deus estipulou a aliança do casamento, né? Ele estipulou que um homem e uma mulher se unissem em casamento para poder ficarem juntos, enfim, prosperarem, procriarem, enfim, construir uma família, né? E aí, quando você começa um relacionamento e aí você se junta com aquela pessoa, você não casa, você acha, não, isso é besteira, é só um papel. Não tem nenhuma união assim que você expressou na frente das pessoas, né, de casar mesmo, né, de você ir no cartório, de você assumir aquilo ali. E aí a tendência é no meio do processo as coisas irem dando errado, né? E aí às vezes é uma briga aqui, uma confusão ali, enfim. Não estou dizendo que quem é casado não briga ou não tem problema, mas se já é difícil para quem tem aliança, né? A gente busca em Deus, a gente tem aliança, né? E a gente busca em Deus todos os dias aquela paciência, aquela amabilidade, né? Enfim, o fruto do Espírito, né? São vários gominhos, né, do fruto do Espírito. E já é difícil, porque a gente tem um certo entendimento. Às vezes tem coisa que atravanca na nossa vida, né? Porque a gente não fez o correto, porque a gente não começou direito. Mas, é como eu disse, o que começa errado tende a terminar errado. Não quer dizer que vai terminar. Porque você pode corrigir. Se a pessoa iniciou um relacionamento sem casar, ou teve filhos, enfim, a vida foi acontecendo e não casou, essa é a hora, né? Tem chance ainda de você consertar isso, né? Você vai lá, casa e assume uma aliança com aquela pessoa, né? A aliança que Deus estipulou do matrimônio. Aí aquilo, né, que estava errado, deixa de estar errado, né? E aí, esse tende a terminar errado não é para terminar, né? Mas a verdade é que essa pecinha que faltava lá no Lego, né, do filho dele, do Douglas, é aquela pecinha que às vezes falta na nossa vida. Deus pediu, né? E aí as pessoas podem perguntar assim, bem, como é que eu sei que é Deus que está me pedindo uma coisa, né?
Como é que eu sei que foi Deus que me pediu e que eu estou desobedecendo a Ele? Bem, isso a gente só vai identificando com intimidade, né? Com intimidade com Deus. À medida que a gente vai conhecendo a Deus, que a gente vai orando, que a gente vai lendo a Bíblia, né? Que a gente vai conhecendo a palavra, que a gente vai à igreja para ter comunhão com os irmãos. Porque é um ledo engano você achar que, eu tenho a minha espiritualidade, eu oro, eu leio a minha Bíblia, mas eu não vou para a igreja porque eu não preciso de igreja. Então, você não é cristão. Porque a Bíblia fala que o cristão, ele é o corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, assim, Deus fala de igreja. Igreja é corpo. São pessoas. Pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito. Que propósito? Pregar e levar o evangelho a toda a criatura na terra. Esse é o propósito da igreja. A gente se intitula cristão porque nós cremos em Cristo, seguimos a Cristo, temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? Então nós nos intitulamos cristãos, seja católico, seja evangélico, né? Mas assim, placa de igreja não existe. Esse negócio de assim, a primeira igreja criada foi a tal. A igreja não existe, certo? A igreja é o corpo de Cristo. E aí Jesus fala, né, que ele é a cabeça, né? Assim como o marido é a cabeça da mulher, né, da casa, a igreja é o corpo, né? Assim como a mulher é o corpo da cabeça que é o marido, né? A mulher é o corpo e o marido é a cabeça. Jesus é a cabeça e nós, igreja, somos o corpo. E aí um corpo, ele não funciona sem as partes, né? Pode a mão funcionar sem ter o braço? Impossível, né? Só se o braço tivesse pregado aqui no ombro, né? A mão fosse pregada aqui no ombro, aí funcionaria. Mas eu não tenho como mexer a minha mão se eu não tiver o braço. Então, assim, não tem como a igreja funcionar, né? A igreja ser viva, se ela não estiver unida. Então, assim, não tem como você se dizer um cristão, né? Seja evangélico, católico, enfim, um filho de Deus, que nasceu de novo, e não querer comungar na mesma igreja que as outras pessoas. Não, porque na igreja só tem gente falsa, só tem gente... Meu amigo, então você é essa pessoa muito perfeita, né? Eu até fugi aqui do assunto, né? Mas, assim, isso é arrogância. Você achar que você é melhor do que quem tá na igreja. Porque na igreja só tem gente hipócrita, porque só tem gente falsa, porque só tem mentiroso, porque só tem fofoqueiro. Gente, mentiroso, fofoqueiro e hipócrita tem em todo canto, certo? É na igreja evangélica, na igreja católica, no espírita, é na umbanda, é não sei aonde. Todo canto tem, até os ateus tem gente hipócrita, gente. Isso é do caráter da pessoa. Não é por causa da religião, da crença da pessoa, certo? Então, assim, isso não é justificativa. Aí entra a questão da obediência. Você que se diz cristão e não frequenta uma igreja, porque diz que, porque só tem gente hipócrita, falsa, mentirosa, isso, aquilo, outro, você está justificando a sua desobediência com essas desculpinhas aí, igual o Saul fez, né? Saul se justificou de não ter matado os animais, né? Porque ia fazer holocaustos com esses animais. Então você está justificando a sua desobediência de não cumprir o que Deus estabeleceu como igreja com a sua desobediência. Então, vai refletir um pouquinho nisso, certo? Refletir um pouquinho se você está fazendo o que é correto, né? O que diz a Bíblia, o que Jesus ordenou ou não, certo? Como se Deus tivesse feito um manual para a nossa vida, né? E se a gente segue as coisas fora do manual que Deus estabeleceu, não vai dar certo. Vai dar alguma coisa errada. Alguma coisa vai sair do controle, né? Não do controle de Deus, mas do controle do que a gente gostaria que acontecesse, né? Às vezes tem coisas na vida da gente que não acontecem, ou que demoram a acontecer por conta dessa peça que está faltando, né? Dessa pequena desobediência ali no meio da história, certo? E aí, dentro disso, a gente vai lá pro livro de Esther, né? No capítulo 3. E aí, Esther já era rainha, né? Nesse tempo. E aí,
fala assim, ó. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Se vocês prestarem atenção, Amã, ele era descendente de Agag. Agag é aquele que Saul não matou o rei lá dos Amalequitas, que Saul livrou. Pois é. Então, assim, pelo fato de Saul não ter exterminado todos os Amalequitas como Deus havia ordenado, lá na frente sobrou um remanescentezinho, né, de Agag. Ele sugeriu ao rei Xerxes, que exterminassem os judeus. Mas aí, graças a Esther, né, depois vocês podem ler o capítulo inteiro, o rei Xerxes fazia tudo que Esther queria, né, e tudo, gostava muito de Esther. E acaba que o rei Xerxes, né, se você ler lá o capítulo, no final, o rei Xerxes manda enforcar Amã, né, e aí finalmente extermina toda a descendência de Agag. Concretiza aquilo que Deus pediu lá na época de Saul. Mas assim, um errinho que foi não ter obedecido a Deus 100%, essa pecinha que faltou lá da história de Saul, em desobediência ao que Deus tinha pedido, quase ocasiona a morte dos judeus lá na frente. Vocês têm noção disso? Por sorte, Esther estava lá para proteger o povo dela, né? E aí, assim, Deus vai colocando, né? Porque quando Deus quer uma coisa, né? Quando é do propósito de Deus, uma coisa X, ele vai mover as pecinhas lá com a inteligência suprema dele, né? Para que tudo dê certo. Mesmo que a gente faça errado aqui, né? Ele vai botando, vai mexendo as peças e no final vai dar certo. Só que poderia ter sido resolvido lá atrás, né? Concluindo o pensamento, a gente pode entender que, assim, não adianta a gente, como muitas pessoas fazem, né? Hoje em dia tem aquela questão de atualizar a Bíblia, né? Como se a Bíblia fosse atualizada, né? Até porque a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Assim que dizem, né? O Estado. Enfim. Mas não adianta a gente pegar a Bíblia, aí eu leio ali, vou ler um capítulo, aí tem 10 versículos naquele capítulo. Aí eu leio 9, só que em um versículo eu tiro. Esse versículo aqui não tem nada a ver. O que tem a ver? Estamos em pleno século XXI. Em pleno século XXI. E esse versículo aqui não tem nada a ver. Aí a pessoa vai ler os 10 capítulos, os 10 versículos. Aí aquele versículo que ela acha na cabeça dela, que não tem nada a ver com a vida dela, ela retira e fica só com os outros 9. Gente, isso é desobediência. Se Deus deu 10 versículos bíblicos lá, 10 mandamentos, enfim, você tem que cumprir os 10, não é 9, nem 9,5, nem 99%, nem 9,99, enfim, é 100%. Então, assim, 99% de obediência é desobediência, certo? Sabe assim, quando você sabe que uma coisa é errada, você não faz. Só que tem aquelas pequenininhas coisas, né, que até lá na nossa igreja chamam de raposinhas, né, as raposinhas, aquelas coisinhas insignificantes que você nem percebe, sabe, que vem sorrateiramente. Você vai deixando acontecer. Por exemplo, a gente sabe que é pecado, né, sei lá, adulterar, mentir, sei lá, roubar, matar, enfim, essas coisas assim, né? E aí a gente não faz, a gente sabe que é errado, né? Receber um suborno, enfim, a gente sabe que é errado. Mas a gente comete aqueles pequenos delitos, por exemplo, fofoca. Na igreja tá cheio de gente fofoqueira. Então, assim, às vezes a gente tá dentro até do convívio da igreja,
né? E aí eu entro lá naquela coisa que eu falei antes. Isso não justifica você não ir pra igreja, porque lá tem gente fofoqueira. Tem gente fofoqueira em todo canto, até na sua família tem gente fofoqueira. Né? Que fala de você, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer das pessoas da igreja é porque assim, se dentro da igreja que as pessoas estão, né, buscando a Deus, lendo a palavra, né? Pelo menos a gente acredita que né, as pessoas devem seguir essa linha, né? De ler a palavra, de oração, enfim. E as pessoas já são assim, imagina fora, né? Mas assim, a gente segue uma linha, né? De orar, de buscar a Deus, de escutar louvores, de ler a palavra, de fazer devocional, isso, aquilo, outro. E quando daqui a pouco a vizinha toca ali a campainha, aí você vai abrir a porta, aí a vizinha diz assim: mulher, você tá sabendo da fulaninha ali? Mulher, ela separou do marido. Mulher, aconteceu isso e isso. Aí tu vai mesmo, mulher, pois conta aí como foi. Gente, isso é fofoca da vida alheia. E aí a gente se pega fazendo isso sem perceber, sabe? Às vezes não é nem desse jeito, né? Porque isso é bem explícito. Você percebe que é uma fofoca explícita, né? A pessoa tá quase com a campanha pra contar. Enfim, isso é um exemplo, tá, gente? Não leva a pé da letra, né? Foi um exemplo bem esdrúxulo, assim. Mas as pessoas, elas às vezes falam mal da outra, assim. Normalmente a gente tá conversando, aí daqui a pouco a pessoa diz assim. Aí, por exemplo, a gente tá falando aqui, sei lá, de filho, né? Fala aqui do filho. Aí de repente a pessoa diz assim: pois é, mulher, e a fulana? Tu viu naquele dia, o filho dela fez isso, não sei o quê. A gente tá numa conversa normal. De repente entrou assim. Aí você já se pega falando da vida da outra pessoa, sem querer. Isso é uma fofoca, né? Não deixa de ser uma fofoca, você tá falando mal do outro. A gente nunca vai conseguir ser 100%, assim, porque nós somos pecadores, né? E é isso que a gente tem que entender. A gente nunca vai conseguir ser 100%, né? A não ser no dia que Deus nos levar para a glória. E aí nosso corpo for glorificado e a gente for livre do pecado. Mas até chegar esse dia, né, aquele grande dia, a gente é pecador. Então a gente tem um pininho de pecado lá dentro, né, da gente. Seja uma mentirinha, sei lá, comprou umas roupas na Shopee, na Shein, né, na Shein. Aí chegou as sacolas. Aí o marido tava bem na hora que chegou as sacolas. Eu disse: não, isso aqui é só uma coisinha, só uma besteirinha que comprei, só uma coisa de casa. É uma mentirinha, é uma coisinha, é uma fofoquinha. Então, assim, a gente nunca vai conseguir ser 100%. A obediência é muito difícil, porque a gente não consegue ser perfeito. Né? Não existe ninguém, nem Maria Teresa de Calcutá, eu acho que foi perfeita, ela devia ter lá os problemas dela, com a cabeça dela, enfim. Mas esse estudo quer chegar aonde? Que você tem que tentar ser obediente o máximo que você conseguir, né? Por exemplo, Deus me pediu para fazer uma coisa, né, filho, eu quero que você faça 3 dias de jejum por essa causa e tal. E aí você faz 2 dias, só que no terceiro você já não aguenta, você já tá passando mal, sei lá, enfim, você não consegue fazer, né? Foi uma coisa específica que Deus pediu para você fazer e você não cumpriu. Então isso é uma desobediência bem pontual mesmo. A gente tem que tentar ser 100%, a gente não vai conseguir, mas a gente tem que tentar ser o máximo por cento do que Deus quer da gente, né? O mais próximo de Jesus, né? A gente tem que tentar ser o máximo parecido com Jesus, o mais cópia de Jesus que a gente conseguir, apesar de que a gente sabe que não vai conseguir 100%, mas assim, tem coisas bem específicas que Deus pede, que a gente pode cumprir 100%, e mesmo assim a gente não cumpre, entendeu? É aí nesse lance aí que a gente tem que perceber. Poxa, Deus me pediu uma coisa simples. Ler a Bíblia, né, sei lá, o Evangelho de João todo dia.
Só que aí eu leio o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia. Aí chegou o sábado. Aí eu acordei meio com preguiça, né, de fazer um monte de coisa e tal. Não, à noite eu faço. Só que à noite, ligo um amigo, os amigos, né? Ei, vamos sair, vamos na churrascaria, vamos não sei aonde. Vamos. Aí, você não fez. Não, quando eu chegar eu faço. Sabe que você chega 1h da manhã em casa. Você vai conseguir fazer 1h da manhã? Não vai. Você vai dormir. Aí ficou o 6º dia sem fazer. Aí vem o domingo. Domingo dá aquela preguiça, não é aquela preguiça. Aí você vai almoçar na casa da sogra, do sogro, do pai. Passa o dia lá. Aí depois vai pro culto à noite. Aí você, já fui pro culto, né? Aí ficou pra segunda. Ou seja, você era pra ter feito o estudo a semana inteira, você só fez 5 dias. Então, assim, você não cumpriu, você não obedeceu do jeito que Deus estabeleceu. Eu tô dizendo isso pra vocês, mas isso vale pra mim, viu? Eu tô exortando a mim mesma com isso aí que eu tô dizendo, né? Porque eu tô dizendo isso, é o meu exemplo, certo? Eu sou assim. Eu faço tudo direitinho, mas quando chega o final de semana, caos. Aí eu, enfim, faço 5 aí, deixo 1, deixo 2 dias. Quando eu vou ver, eu boto as datas, né? Quando eu vou ver, gente, e outra coisa, é muito sério isso. Você for deixando, às vezes quando eu vou ver a data, já tem passado 5 dias, eu nem percebi. 5 dias que eu não fiz um devocional. Tipo assim, fiz uma oração, uma coisa, mas não fiz o devocional mesmo, o estudo, né? Vocês acreditam? Agora sim, um hábito que eu adquiri, e tudo é hábito também, foi de ler a Bíblia todos os dias. Eu não leio cronologicamente, eu leio sequencial mesmo. Comecei em Gênesis e fui. Agora eu já tô no finalzinho do livro de Jeremias. E eu só leio. Só que assim, eu não recomendo você só ler a Bíblia e não fazer estudo, né? Porque só ler vai entrar na sua cabeça, uma parte você vai filtrar, outra parte você não vai filtrar. Enfim, é só pra você ler. Aí você tem que ter também o estudo bíblico, que é um devocional. Eu faço assim, tem gente que faz devocional como? Pega o Café com Deus Pai, lê, não sei o que. Eu não gosto. Eu gosto de ter o meu entendimento. Eu faço o quê? Eu leio. Inclusive eu posso fazer um vídeo depois, mostrando o meu método de devocional, certo? Eu tinha muita dificuldade. Então acho que seria um vídeo legal, né, de fazer, de mostrar como é que é o meu método de fazer o devocional. Pode ser que tenha pessoas que se interessem, né, por esse método, por esse jeito de fazer. Né? Vocês deixam aqui nos comentários, certo? Se vocês querem que eu faça um outro vídeo mostrando o meu método de fazer devocional. Eu não uso devocional já pronto, de Café com Deus Pai. Não tenho nada contra, certo, gente? Eu até tenho aqui em casa, mas eu comecei a ler. Eu achei legal, mas não é o meu estilo de devocional. Porque, como eu já disse, o meu lado é muito de estudo. Aí eu faço o Café com Deus Pai, é mais meu esposo que lê, né? Meu marido. Certo? Então, essa é a palavra de hoje, né? O estudo de hoje, o estudo que eu queria passar para vocês. Desculpe a imagem, que ela vai ficar granulada, porque é webcam, como eu disse, é a webcam do meu computador. O meu celular tá com esse negócio da memória que tá cheia. Tenho que esvaziar ele, vou ver um jeito, porque tem que ter o cabo, né? Do meu cabo é aquele USB-C, uma coisa assim. Que é aquele mais fininho, né? E ele não entra aqui. Aqui é USB normal. E eu tenho que achar um cabo USB. Não. E aí esse primeiro vídeo ficou assim, meio granulado, né? E tá à noite, aí que fica granulado mesmo. Mas eu espero assim de coração que vocês consigam ouvir o que eu falei, né? O meu áudio. Isso que tenha ficado bom. Ficou bem compridinho aqui o meu vídeo. Tá aqui com 38 minutos, fora as outras partes que eu já cortei do início. Enfim, vai ficar longo, mas eu tô me adaptando, né? É o primeiro vídeo. Eu ainda não tenho muita experiência. Eu tenho experiência em assistir os outros, né? Mas não em gravar. Eu vou tentar compilar mais os vídeos pra ficar um pouco mais curto. Eu também não sei, né? Tem gente que gosta de vídeo longo, né? Às vezes tá fazendo... Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu vou fazer a comida da semana. Eu gosto de fazer umas marmitas da semana logo, a comida... grande quantidade pra semana toda, né?
boto, eu tenho uma basezinha pro meu celular, né? Eu coloco ele ali na cozinha e vou fazendo minhas coisas, vou assistindo meus vídeos. E aí o vídeo, às vezes tem 50 minutos, 1 hora, passa no instante. Porque eu fico ali escutando, ó, e vou aprendendo. Enquanto eu tô ali fazendo a comida, tô lavando uma louça, enfim. Quem tem filho, cuidando do filho, né? Até as outras pessoas da sua casa também estão escutando. Então é isso. Espero que vocês gostem, né, desse primeiro vídeo. Que vocês possam compartilhar ele com outras pessoas, para que a palavra chegue a mais pessoas. Que vocês curtam embaixo. Dá o like, né? O pessoal fala dá o like. Curta, se inscreve no canal, certo, gente? Pra ir aumentando, né? Pra ir engajando mais e mais. Curta, comenta, se inscreve, o que mais? Gente, eu sempre quis falar isso. Curta, comenta, se inscreve. O meu não vai aparecer essa opção, né? De hypar, eu acho, porque eu comecei hoje, não tem como, né? Acho que é a partir de tantos seguidores inscritos, né? Que tem a parte de hypar, mas no dia que aparecer, bota aí hypar também, gente. Ajuda nós. Tá bom? Então é isso, gente. Já deu 40 minutos. Meu Deus, não falo demais. Pois olha, espero que esse estudo tenha edificado vocês e tenham trazido, não sei, uma clareza mesmo das ideias, né? Na mente de vocês. Que Deus possa ter falado com vocês por meio dessa palavra. Né? E assim, que ela edifique vocês como ela me edificou e me edifica todo dia. Porque, como eu disse, eu não sou perfeita. Essa palavra eu falei para vocês agora, mas falando para mim mesma, né? Para eu ser mais obediente. Inclusive, essa série de vídeos aqui do YouTube são uma forma de obediência, né? E também de eu cumprir o que Deus me pediu, né? Que foi estudo da palavra, tá bom? Então, é isso. Vamos orar, né? Então, agora no final, fazer uma oraçãozinha com vocês, certo? Para a gente se despedir. Querido Deus, nosso Pai, nosso Abba, né? Nosso Abba Pai. Que o Senhor, Deus, possa abençoar aqueles que estão assistindo esse vídeo, né? Que o Senhor possa abençoá-los, guardar as suas casas, suas famílias, né? Seus filhos, suas profissões, né? Seus empregos, seus ministérios, seus propósitos, né? Aquilo que o Senhor colocou na vida deles, Senhor. Que o Senhor possa também, Deus, abençoar esse canal, né? Isso foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu tentei ser obediente, né? Como disse essa palavra aqui. Tentei ser o mais obediente o mais rápido possível, né? O Senhor me pediu para ser obediente na questão do estudo bíblico. E eu, de vez em quando, procrastino, e aí eu continuo, e aí eu procrastino de novo, e aí eu volto. Enfim. Mas o Senhor tem me segurado, o Senhor tem me apoiado até aqui, né? O Senhor tem me sustentado. E aí, quando o Senhor me colocou no meu coração de fazer esse canal, né? Para levar essa palavra, esses estudos que o Senhor me ajudou a fazer, né? Que o Senhor colocou no meu coração de fazer esse canal para colocar esses estudos aqui, né, e levar para mais pessoas, eu tentei ser o mais rápida possível, né, e cumprir aquele segundo I, né, que é o do imediato, Senhor, e que eu consiga cumprir os 3 Is, né, Senhor, de ser o primeiro, né, que é de coração, tô fazendo de coração, né, o segundo de imediato eu tô tentei cumprir o mais rápido possível, né, com o que eu tinha, com os equipamentos que eu tinha, do jeito que foi. Tentei cumprir, Senhor. E que eu consiga cumprir o terceiro I, Senhor, que é o I do inteiro, né? De cumprir do jeito que o Senhor me pediu, tá bom? Que o Senhor possa abençoar esse canal, que ele seja fonte de inspiração, fonte mesmo de levar a palavra para outras pessoas, né? Que elas possam ser edificadas por meio desse canal, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado por meio disso tudo, meu Deus. E além só de pedir, né, nós queremos agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui, né? Que eu consiga, Senhor, equipamentos melhores, né? Enfim, para conseguir
dar o melhor pro Senhor e para as pessoas que estão assistindo, né? E eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu essa oportunidade, porque o Senhor me deu coragem, me deu força, né? Me deu possibilidade, me deu saúde para estar aqui. E é isso, Senhor, que eu te agradeço demais, demais. Peço a tua bênção, Senhor, e que eu possa nos guardar, né? Possa nos guardar e é isso. Nós te amamos, Senhor. Te amamos. E nós te pedimos, né, tudo isso e já te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, gente, ó, um beijo enorme no coração de vocês. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar a vida de vocês, de cada um de vocês, da família, né, dos familiares, a profissão de vocês. Que Deus os guarde e os abençoe em todos os seus caminhos, tá certo? E ainda essa semana eu quero ver se eu consigo gravar um outro vídeo, que já é falando, já começando o estudo. Vou ver como é que eu vou fazer, se eu começo o estudo do Evangelho de João, que eu já tenho bastante coisa aqui de estudo feito, né? Ou se eu faço vídeos, né? Se vocês colocarem aqui nos comentários que querem o vídeo, de como é que eu faço meu devocional. Enfim, vamos vendo o que é que vai rolando aí ao longo da semana. Mas eu espero que vocês fiquem com Deus, né? Que vocês tenham gostado desse vídeo. Que se tiver ficado muito longo e vocês quiserem mais curto, me coloquem aqui nos comentários também. Me deem dicas de vídeo. Enfim, dica de tempo de vídeo, se vocês gostam mais curto, mais longo. Enfim, eu vou tentar melhorar também a questão do áudio, certo? Ficou ruim agora, mas eu vou tentar melhorar o áudio. Vou ver se eu consigo limpar meu celular. E aí eu consigo usar meu microfone, né, que eu tenho. Tá bom? E aí melhorar o áudio, melhorar o vídeo, enfim. Mas a gente tem que começar com o que a gente tem. É igual aquela trend. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É isso? Então, espero que vocês fiquem com Deus. Tenham todos uma boa noite, né? Ou um bom dia, ou uma boa tarde. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse negócio, ou uma boa madrugada, né? Mas fiquem todos com Deus. E não esqueçam de dar o like, se inscrever, curtir, compartilhar, sei lá, um monte de coisa que tem para fazer, vocês façam aí, por favor. E comentem aqui embaixo ideias de vídeo que vocês querem, tá bom? Relacionados a esse assunto. E também assuntos aleatórios, tipo assuntos de casa mesmo, de família, de casamento, enfim, tá bom? Pois um beijo. Fiquem todos com Deus, né? E é isso. Tchau!